capítulo 19, verso 4. Então ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou aonde havia uma giesta, uma árvore, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte, e disse: já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor dos que os meus antepassados. Então aí é o auge da depressão, é o fundo do poço, onde ele fala assim: não quero mais viver, não tenho mais motivo para viver. Então ali é um momento extremo, né? Então, e nós estamos estudando o seguinte: precisamos investigar o que ocasionou isso, por que ele chegou nesse ponto. Então no estudo nós vimos várias coisas já, de alguns investigando as causas, as pressões que ele passou e as sequências de gatilhos. Hoje vamos ver sobre o excesso de atividades, de demandas do profeta, fizeram ele chegar a esse ponto também. Elias estava vivendo excessos de atividades, como profeta. Ele estava vivendo excessos de emoções, muitas emoções, e ameaças de morte, e oração, e vendo as coisas acontecendo. Elias estava vivendo excessos de repreensões, pessoas dizendo para ele o que ele tinha que fazer, pessoas o acusando, pessoas dizendo assim: Elias, pare com isso, senão você vai se dar mal. E Deus falando para ele: segue em frente. E o rei falando uma coisa, e a mulher dele falando outra. E ele estava vivendo uma sequência de excessos de desafios. Então, excessos. A pessoa que entra em depressão é porque ela já está vivendo excessos de muitas coisas, especialmente de emoções, excessos. Augusto Cury, grande autor brasileiro, ele disse que o trabalho em demasia pode se transformar em overdose de matar. Então o trabalho em demasia pode se transformar em overdose de matar. E o que está acontecendo hoje, irmãos? Não é excesso de trabalho? Geralmente a pessoa trabalha muito e ganha pouco, é um salário mínimo. Aqueles um pouquinho melhores ganham 2 salários mínimos. E agora eu vos pergunto: é o suficiente? Talvez seja suficiente para sobreviver, para pagar uma conta de luz não muito alta, para pagar um pão com mortadela, para pagar algumas coisas, um aluguel barato, um kitnet, coisas simples. Então o que acontece? A pessoa tem que trabalhar num outro trabalho, 2 trabalhos, fazer renda extra, para ela conseguir um certo dinheiro, para ela viver um pouquinho melhor, para ela começar a ter as coisas dela. Então eu estou falando num contexto brasileiro, talvez num contexto da Baixada Fluminense, e que as pessoas estão com excesso de trabalho, excesso de atividade, excessos de compromissos, excessos de conta para pagar. Então a nossa vida não é muito diferente do profeta Elias. Ele estava vivendo excessos, e mais, excessos de emoção, emocional. É o filho querendo uma coisa, é um filho adolescente dando trabalho, fazendo coisas erradas, e você está ali, tendo que administrar um monte de sentimentos, de problemas dos outros, excesso de problemas, excessos. Então, o autor aqui na página 32, ele fala uma expressão muito interessante que eu quero ler aqui. Ele fala sobre esse tipo de excesso. Ele diz assim: excesso de informação, né? Excesso de informações, trabalho intelectual, atividades diárias, preocupações, excessos de uso de smartphones, excesso de games. Isso tudo estimula fenômenos cerebrais inconscientes que aceleram a memória com a velocidade nunca vista antes. É verdade. Você já acorda vendo noticiário, você já acorda querendo saber as coisas que aconteceram, né?
E ele diz aqui, Augusto Cury, costumo chamar um desses fenômenos de alto fluxo. Ele tem como objetivo acessar a memória milhares de vezes para trazer imagens mentais e pensamentos. Com esse excesso, a mente humana fica super excitada e acaba sofrendo de desgastes sem precedentes. A sociedade moderna consumista, de consumo rápido, nos faz adoecer coletivamente. Nos tornamos refém da nossa mente. E a pessoa chega à noite e ela não consegue dormir. Ela está tão acelerada, com tantos excessos de informações, excesso de coisas, que chega à noite ela não consegue desacelerar. Não sei se você já passou por isso. Aí tem que tomar um chá de melissa, um chá disso, daquilo. Quais são os chá bons aí para dormir? Camomila? Leite quente, como que é? Esses chazinhos aí, alguns são muito bons inclusive. Só que às vezes esse de saquinho não é tão forte, você tem que fazer da erva mesmo, né? Aqueles que não conseguem mesmo tem que tomar melatonina, tomar calmante, tomar coisas mais pesadas, porque o sono é importante. Então, irmãos, através desse estudo do profeta Elias, nós vemos que ele já estava passando por excessos. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Betsaida de Judá, deixou ali o seu servo. Então guarde essa expressão. Ele deixou ali o seu servo, seu empregado, e seguiu a viagem sozinho. Agora o verso 8. 4, verso 4. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou onde havia esse é o texto que nós lemos, né? Então ele deixou lá o seu servo, seguiu viagem sozinho pelo deserto, né? Viajou o deserto. E o verso 8, 19:8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Então, ele estava tão estressado, tão cheio de excesso das pessoas. Ele pregava, ele estava lá no meio da cidade denunciando, e as pessoas vinham a ele pedir coisas. O profeta naquela época era tipo um vidente, era tipo um pastor. As pessoas iam até ele para conversar, para pedir ajuda, para pedir oração, para pedir as coisas. Então ele estava sempre cercado de muita gente. E ele então falou assim: estou estressado dessa sobrecarga. O profeta assumiu uma postura ativista, de trabalhar, de viajar, muito comum também nos dias atuais. Pessoas com sobrecarga são grande risco de depressão. Pessoas que têm muitas demandas, trabalham com pessoas, assimilam os problemas dos outros, os problemas das pessoas. Então é muito comum esse tipo de gente ter uma sobrecarga. Professores, pessoas que atendem balcão todo dia no INSS, pessoas lá que vão reclamar, toda hora reclamando, as pessoas vão lá e se estressam com elas, né? Policiais lá, não sei, na época que o irmão Sérgio trabalhava na polícia, tinha esse problema, né? Os policiais estressados, porque vão lá resolver um problema dos outros e levam. Então geralmente essas pessoas estão com essa sobrecarga de questões com outras pessoas, também são um grupo de risco para ter depressão, né? Ele implementou várias viagens. Ele foi de Serepta para Samaria, de Samaria para o Monte Carmelo. Ele foi lá para o Monte Carmelo com os profetas de Baal fazer o sacrifício. Então ele saiu de um lugar, foi para o outro. Do Monte Carmelo ele foi para Jezreel. De Jezreel ele foi para Betsaida.
e de Betsaida ele foi para o deserto. Então, eles tentaram fazer um cálculo aqui, ele andou esses últimos meses ali da vida dele, mais ou menos 400 quilômetros a pé. Então veja bem, que além da demanda com as pessoas, ele estava também cansado fisicamente. Então ele teve que ir de um lado para o outro, caminhando para lá e para lá. Então ele estava cansado, andando 400 quilômetros a pé, é quase que daqui até São Paulo. Eu viajei de carro agora, levei 6 horas de carro, é cansativo, você tem que ficar ali acordado. Então imagine a pé. Então qual é a lição que a gente aprende, irmãos? Não podemos abraçar mais compromissos do que podemos suportar. Então, aqui na igreja, por exemplo, esses dias alguém falou para mim: pastor, como é que você está? Porque às vezes a gente não percebe, a gente quer abraçar tudo, a gente acha que pode fazer tudo, enquanto ainda a gente tem saúde, só que a gente esquece que existe uma demanda emocional, um estresse físico, e que você não está vendo, mas as pessoas estão vendo. Pastor, não está na hora de você dar uma parada? Por que você não delega isso? Para que você está fazendo isso? Delega isso para outra pessoa fazer. Ah, mas a pessoa não vai fazer, então que não faça. Mas o senhor não pode ficar com isso aí. Aí você para, não é que é verdade? Não é que é verdade? Eu estou sentindo realmente mais cansado, eu estou com a minha mente, não estou me concentrando mais em algumas coisas. Então, são sinais de estresse e sobrecarga. Não podemos abraçar mais compromissos do que podemos suportar. E outra coisa, irmãos, cuidado com a mentira. Pastor, o que é isso? Eu às vezes pego algumas pessoas na mentira. Por quê? Se você não pode estar, a gente convoca às vezes as pessoas para reunião. A gente aqui na igreja tem um monte de atividade. Um monte de atividade que não falta na igreja. Aí a pessoa fala assim: eu vou, mas daí chega lá e em cima da hora ela fala assim: olha, eu não posso ir por causa disso, daquilo outro. E às vezes a gente vê que aquilo ali está estranho, aquela conversa ali. A gente não pode provar, mas eu fico mais satisfeito se a pessoa vier para esse pastor: olha, eu não posso ir porque eu estou muito cansado, eu rodei 24 horas do meu trabalho, eu estou com sono, eu preciso dormir. Não é errado isso, irmãos, porque logo a pessoa fala assim: não, eu não posso falar que eu não vou porque eu tenho que descansar, eu tenho que inventar uma outra história, eu não posso parecer que eu estou desleixado na obra de Deus. Mas se a pessoa falar isso, eu vou ficar mais feliz, porque eu sei que é verdade, porque eu sei que a vida está estressante, a pessoa está com sobrecarga, a pessoa está trabalhando, a pessoa está lutando. Se ela não pode vir, eu prefiro que ela venha descansada, do que ela venha aqui com o corpo cansado, e ela não vai se concentrar, ela vai estar na reunião ali, mas ela não vai estar na reunião, porque ela não vai estar concentrada, ela vai estar com sono, vai estar piscando, vai estar bocejando, e não é isso que Deus quer. Deus quer um corpo sadio, um corpo bom para trabalhar na sua obra. É isso que eu penso. É por isso que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, vocês estão entendendo o estresse e a sobrecarga como é sério? Então a gente tem que tentar administrar a nossa vida com tempo para trabalhar, para fazer hora extra, renda extra, mas também para descansar, para sentir: opa, está tirando o meu sono, está atrapalhando, eu não posso deixar isso acontecer, então eu vou desacelerar. Então essa é uma lição que a gente aprende com o profeta Elias. Ele estava ali analisando o texto, ele estava ali já numa situação de muito estresse no trabalho.
Vamos seguir em frente aqui, irmãos, para ir para a metade. O autor aqui fala também da modernidade líquida. O que é a modernidade líquida? É o esgotamento mental e físico. A gente precisa entender os sinais do nosso corpo. Se a gente começa a não conseguir dormir direito, está bocejando, não está conseguindo se concentrar para ler um livro. Esse dia eu falei, olha, eu tenho que estudar isso aqui, mas eu não estou conseguindo, está embaralhando a minha vista. Eu quero fazer esse resumo aqui, mas eu não consigo aqui, está difícil. Então, o que eu fiz? Desliguei o computador e fui dormir. Falei, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Não tem como eu fazer. Então eu vou dormir pelo menos 5 horas, aí eu acordo mais cedo, aí com a mente descansada eu vou fazer esse resumo aqui. Então eu tenho que perceber o esgotamento mental e físico. É um sinal vermelho. Não é um sinal amarelo para um alerta para ir desacelerando. Não, aqui já é um sinal para parar. Para parar. Para tudo. É uma parada total. Ele diz aqui, com esses nossos tempos de hoje, nós vamos ser muito tentados em querer continuar avançando. Porque nós somos positivistas, né? Nós temos fé. Então, vamos orar mais um pouco, vamos mais um pouco, vamos mais adiante mais um pouco. Mas tem momentos que tem que parar, né? Mas nós vamos ser tentados a atropelar a sinalização e continuar ali trabalhando mais, fazendo mais e deixando de lado os sinais do corpo. Depressão é o excesso de passado. Escuta essa frase: depressão é o excesso de passado. Estresse é um excesso do presente. E ansiedade é um excesso do futuro. Interessante essa frase. Então, depressão é você ficar pensando no que passou, nos erros que passou, no que você perdeu, e você fica depressivo, com os erros especialmente, com aquilo que as pessoas disseram, já passou aquilo. Estresse é um excesso, veja bem que a palavra é excesso, hein? É um excesso de presente. Então é aqui agora, eu tenho que fazer mais aqui agora, tem que fazer, é um excesso. E a ansiedade é um excesso do futuro. O que vai ser de mim, o que vai acontecer? É você preocupado com o futuro, muito preocupado, é um excesso. Então cuidado com a depressão, com o excesso e com a ansiedade, com estresse e com a ansiedade. São grandes problemas de hoje. Qual é a lição? Supere o que já passou. Supere o que já passou. O que passou, passou, não adianta mais. Não tem como voltar atrás. Esses dias eu vi uma frase muito legal do aquele grande filósofo lá nordestino, Suassuna. Não sei se ele estava citando Carlos Drummond de Andrade, eu não sei exatamente, eu sei que essa frase era dele. Mas ele estava falando o seguinte: não adianta você querer voltar no local onde você passou por um momento feliz, que você fica com aquele local na cabeça, né? Com aquele tempo que você viveu, aquele tempo tão bom. E você quer voltar naquele lugar, naquela escola onde você estudou, ou naquele bairro, naquela rua que você viveu, ou debaixo daquela árvore. Você quer voltar naquele lugar. E aí você volta naquele lugar, só que o tempo não está mais lá, porque aquele tempo já passou, aquele tempo era aquele tempo. Não adianta você voltar para aquele lugar, porque você não vai reviver aquele tempo, porque aquele lugar às vezes está diferente, já é outro lugar, não é mais aquele mesmo lugar que você passou naquele tempo. Interessante isso, né? Não adianta você ficar moendo as coisas do passado. Então tem que superar o que já foi. Equacione o que é. Então esse momento agora. Então administre o tempo, equacione. Se você pode, se você não pode. Se você pode, faça. Se você não pode, não faça. Não adianta. Então equacione o tempo. Terceiro, tenha fé em relação ao futuro. Coloca nas mãos de Deus. Planeje.
mas o futuro pertence ao Senhor. Se for para acontecer, vai acontecer, isso é fé. Se não for para acontecer e não acontecer, paciência, não aconteceu, não foi da vontade de Deus. Então não compete a mim querer que o futuro aconteça como eu quero. Se você ficar preocupado com isso, você vai paralisar, aí você vai ter ansiedade. Então deixa com Deus. Então qual é a lição? Supere o que foi. Segundo, equacione o que é. E terceiro, coloque fé no que virá, fé no Senhor, e tudo vai dar certo. E o último, irmão, última aqui lição de hoje, é o seguinte: solidão. A solidão é um problema, e foi um problema na vida de Elias. Nós vimos aí, em 1º livro de Reis 19:3, coloca lá de novo 19:3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Quando chegou a Betseba de Judá, deixou ali o seu servo. Só fiquei eu, em outras traduções, só fiquei eu. Eu deixei lá o meu servo e só fiquei eu. Decidiu caminhar sozinho. Deixou em Berseba o seu servo. Nos momentos de crise existencial e conflitos interiores, a tendência é a gente ficar sozinho. Eu não vou ficar, esse é um sofrimento meu, eu não vou fazer ninguém sofrer por mim. Então esse é um problema meu, eu não vou querer que ninguém passe por isso. Então para que eu vou compartilhar? Para que eu vou trazer alguém comigo? Para que eu vou sobrecarregar o pastor? Por que eu vou sobrecarregar minha esposa? Por que eu vou sobrecarregar o outro psicólogo? Não, eu tenho que passar isso sozinho, isso é coisa minha. Então isso é uma tendência, momentos de crises, você se fechar, você fugir para um lugar só seu. Gertrude Stein foi uma grande teóloga, pensadora. Gertrude disse o seguinte: quando estamos sozinhos, queremos ter companhia, e quando estamos acompanhados, queremos estar sozinhos. Estranho isso, né? Mas isso é ser humano. Quando a gente está sozinho lá sofrendo, a gente fica: por que o pastor não me liga? Por que ele não vem me fazer uma visita? Por que nenhum irmão me sente a minha falta? Eu queria tanto. Aí o pastor chega lá: que bom que o senhor chegou, eu estava tão sozinho. Que bom que o senhor lembrou de mim, o senhor me mandou um zap, ligou para mim. Mas quando o problema pegou, quando a crise chegou, você quis ficar sozinha, não ligou para ninguém, não avisou ninguém. Isso é ser humano. Isso faz parte do humano. Quando estamos acompanhados, queremos nos isolar. Mas quando estamos sozinhos, o que a gente mais deseja é que alguém esteja ao nosso lado. Então esse é o grande dilema humano, né, irmãos? E a lição qual é? Cuide com o seu pensamento. Cuida com o seu pensamento. Porque o pensamento engana a gente, ele quer nos enganar toda hora. O desejo de ficar só durante a crise é uma fraude, é um mecanismo fraudulento de fuga. Não queira ficar sozinho, não podemos ficar sozinhos jamais no momento de crise. Quando os amigos se tornam inconvenientes, é quando os amigos, você fala assim: esses amigos aqui, eu quero ficar sozinho e essa pessoa está me incomodando, ele está sendo inconveniente. São companheiros que se tornam dogmáticos, ele vai vir aqui me cobrar, ele vai vir aqui me atrapalhar, por isso a tendência é se afastar. A pessoa que não responde ligações. Quantas vezes eu vou fazer a visita na pessoa, vejo lá que está o vidro aberto, vejo movimentação lá, aperta a campainha, mas a pessoa não atende, ela não quer ser incomodada, ela não quer uma palavra do pastor, uma oração. Já vi isso acontecer. A pessoa lá, ela já tira lá aquela visualização do pauzinho, né? Não fica verde. Porque ela não quer que a pessoa saiba que ela viu.
Conhece pessoas assim? Eu tenho um pouco de raiva nisso. Eu mando a coisa, ela não visualiza, mas ela já programou para não visualizar, não aparecer que visualiza. Ela viu, mas ela não quer aparecer que viu. Então é isso aqui, né? Ela quer, então, ela tem a tendência a se afastar, não receber visitas, não responder. A pessoa não quer ter trabalho para resolver, para conversar. Então, cuidado com a solidão. Raquel de Queiroz, que foi uma outra escritora brasileira, uma das grandes escritoras, diz o seguinte: a gente nasce só e morre só. A gente nasce e morre só. Por isso mesmo é que precisamos tanto viver acompanhados nesse nascer e nesse morrer. Nós necessitamos estar acompanhados sempre de alguém, né? Eu vou deixar para falar sobre a solidão saudável no próximo quarta-feira. Acho que por hoje está bom. São 9 horas. Nós temos mais coisas para conversar, tentando encontrar os problemas de Elias, que ele entrou nessa depressão, e como superar e como sair da depressão. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê lições de alertas sobre excesso de estresse, excesso de atividade, de trabalho, sinais, e procurar não ficar sozinho nesses momentos, ter a companhia de alguém, tá bom? Que Deus nos abençoe, amém, queridos irmãos? Então peguem esses estudos aí e aprendam a superar e enfrentar a depressão. Que Deus nos abençoe, amém.